E com 4 jogos de invencibilidade, então, o São Paulo encara o Grêmio às 9h30 da noite. Mauro César Pereira, com essa possibilidade dos 3 voltando a jogar juntos desde março de 2025. Pelo lado do Grêmio, vale destacar também, com toda a justiça, o Carlos Vinícius, que fez uma reta final de temporada também espetacular em 2025 e agora... além do hat-trick que ele fez contra o Botafogo, também no final de semana marcou o gol da vitória contra o Novo Hamburgo. Tem 9 gols em 9 jogos na temporada, é o artilheiro do Brasil em 2026 e, claro, a esperança do lado gremista para esse duelo entre tricolores às 9h30 da noite de hoje, Mauro. O Grêmio está muito modificado, Luiz Castro por lá, novo técnico, né? Bateu o Botafogo 5-3, né? Um jogo cheio de gols. E quanto o Fluminense, por muito pouco não conseguiu arrancar o empate, né? Não fez um jogo ruim, não. Fez um jogo... Foi? Tipo Paquetá, né? Exato. Teve chance real de empatar a partida. Então o Grêmio começa bem o campeonato. E deve ser um adversário bem complicado para o São Paulo nesse jogo, que tem tudo para ser um jogo interessante, eu acredito, né? Imagino que sim, que seja um jogo legal de ver, como foi um jogo movimentado lá contra o Botafogo. O São Paulo tem um bom começo de campeonato, né? A vitória sobre o Flamengo, depois o empate, agora vai jogar em casa. É um confronto de duas equipes que tentam aproveitar esse começo de campeonato para se firmar. Agora, tem umas discussões no São Paulo meio loucas. A gente discute camisa nova por conta do escudo. E muito mais sério que isso é o estado do campo do CT lá. Exatamente. Dia, né? Porque é um negócio terrível, né? As fotos que apareceram hoje são assustadoras. Acho que tem coisas mais sérias no São Paulo para discutir do que se o escudo tem uma moldura em volta dele ou se ele cobre as listas completamente. Tem gente brigando por isso lá no São Paulo. Meu Deus, que coisa, né? E sempre aquela coisa, os conselheiros, porque o estatuto... Apareceram vários conselheiros. É um detalhe tão pequeno, assim, é uma questão até muito pessoal. Alguns vão achar mais bonito assim, outros da maneira tradicional. Acho que não é um tema... No momento do clube, esse não é o maior problema, gente. Não é. E outra coisa, em relação a certas camisas por aí que a gente vê, né? É uma coisa tão pequena. Tem cada camisa, os caras avacalham, né? Tem muita camisa, no mundo inteiro, de times tradicionais que são descaracterizados. O Corinthians joga com uma camisa, tem uma manga preta. Para mim, a camisa do Corinthians é branca. Se você pegar aquela camisa e botar assim, sem o escudo, e pendurar em algum lugar, fala assim, de quem é essa camisa? Uma pessoa do seu... Lógico, eu digo antes de ser lançada. A pessoa diria, não sei. Do Corinthians é toda branca. Tudo bem, uma gola com um detalhezinho, mas não, ela tem uma manga preta. Nunca foi assim. E a camisa do Corinthians, a outra, de listras, sumiu. Sumiu, não tem mais. A mesma coisa você não joga mais. O Santos todo de azul, pô. O Santos todo de azul. Sim. Não, exatamente, a do Corinthians, por exemplo, a listrada... A camisa do título paulista... 2024 é o Black, ano passado é o... Com o gol do Basílio, aquela camisa tradicional, sumiu. Não se vê mais, pode ver. Ele joga de preto com laranja, joga de branco com manga preta. Eu acho assim, que essas são mudanças, acho que são mais profundas, né? A do São Paulo é uma moldurinha. Os caras estão brigando por isso, pelo amor de Deus. Uma turma que outro dia estava lá apoiando o Casares, muitos deles apoiando o Casares. Agora o Casares saiu, agora ninguém queria o Casares. E vão brigar por causa da moldura. Tudo bem que todos aparecem nas redes. E tal, mas isso não é um motivo para, sei lá, o São Paulo tem coisas muito maiores para serem resolvidas do que esse tipo de discussão, gente. Pelo amor de Deus. Mudaram o estatuto para reeleger o Casares. Eu gosto de lembrar isso. Então muda o estatuto e deixa a moldura. Pronto, né? Já que é tão fácil mudar o estatuto. Não foi só votar no Casares. Mudaram o estatuto. Não, Bruno, não é só isso. Foi tirar o Casares. Então, não é só mudar o estatuto. Fosse só o Casares. É igual no Corinthians. Ele tá igualzinho. Quem continua... É do lado, é o vice, é da mesmo pensamento. É igual. Sim. Parece que a Osma estava chegou lá, mas era do lado do Augusto. Foi eleito junto, né? Junto, a mesma coisa, o Casares com o agora o que está... Com o Macis. São a mesma coisa. Até aproveitando o gancho que o Mauro puxou, essa questão do CT de Cotia, né, do Centro de Formação de Atletas, foi a notícia do dia no Tricolor Paulista, para além do jogo de mais tarde. Uma reportagem do Globoesporte.com obteve imagens que mostram as condições precárias do CFA de Cotia no início de 2026, durante o período em que o time profissional realizou parte da pré-temporada no local. Vale lembrar que o São Paulo iria iniciar essa pré-temporada em Cotia, mas a situação incomodou tanto o técnico Hernan Crespo e as lideranças do elenco do São
São Paulo, que teve que mudar todo o planejamento e o São Paulo ir para a Barra Funda nesse começo de temporada, quando estava se preparando para a estreia do Campeonato Paulista. A gente está passando as imagens aí na tela para quem nos acompanha pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, e nas imagens é possível ver buracos no campo, além de diversos pontos com areia, pontos específicos, até cogumelos faziam parte da grama onde treinava a equipe. Dá para ver também abelhas, né, na estrutura do Centro de Formação de Atletas de Cotia. Ali, por exemplo, nessa imagem que a gente está passando, né, um toldo ali, uma cobertura em que... mas isso aí é natureza, pô. Aí faz mel, dá para... Dá pra aproveitar, né? Dá até pra aproveitar no café da manhã. Coloca no refeitório depois. Mas, olha, tá vendo os estados dos gramados cheios de buracos e também com cogumelos, também uma estrutura bastante precária para um dos centros de treinamento, não só de categorias de base, mas pegando até comparação com centros de treinamento de equipes profissionais, que sempre foi muito elogiado pela sua estrutura, né? Sempre foi muito elogiado por tudo que oferecia aos jovens de Cotia na base do São Paulo. Agora, com esse problema que foi revelado, então, pela reportagem do Globoesporte.com e que traz, realmente, o que o Mauro disse, São Paulo tem muito mais coisa para se preocupar, né, Bruno, do que camisa, do que, de fato, um empate ou outro ali, um resultado ruim ou não, dependendo das expectativas do São Paulo na competição. Ainda tem muita coisa a se arrumar, né? O impeachment aconteceu e é como a gente avisava e alertava aqui para o torcedor são paulino que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Não é só tirar o presidente Casares que tudo vai se resolver, que agora que o São Paulo vai ser um clube maravilhoso, voltar a ser aquele clube pioneiro que o torcedor são paulino se acostumou, com uma estrutura espetacular. Não, tem muita coisa ainda para arrumar e acho que essa é uma reportagem que traz de novo esse alerta para o torcedor são paulino. Né? Tem, o CT de Cotia é um ótimo centro de treinamento, mas você tem que cuidar, você tem que preservar, você tem que ter um gramado bom, você tem que manter a estrutura boa. Então, o São Paulo tem que cuidar de muitas coisas. E na parte política, é isso, assim, eu não vou entrar no que se o Casares fez, não fez, as denúncias estão sendo investigadas, porque tem a parte política e a parte de denúncia. Isso aí ele está sendo investigado, as pessoas próximas a ele, e aí vamos ver mais para frente quais serão as conclusões. Na parte política, aí que são coisas bem diferentes, né? Claro que uma coisa acaba provocando a outra, mas na parte política... as mesmas pessoas que tiraram o Casares colocaram ele lá 2 vezes, mudaram o estatuto, apoiaram, aprovaram vários orçamentos, aprovaram as contas várias vezes. Então são as mesmas pessoas que estão ali. E o São Paulo já vinha mal também antes do Casares, em gestões que o Casares participou também. Mas o São Paulo já há muito tempo tem problemas, ainda na gestão Juvenal. Começa na gestão Juvenal, principalmente no 3º mandato, que foi outra mudança de estatuto que esse mesmo conselho aprovou, com o voto, inclusive, do Júlio Casares, que foi defender o Juvenal na televisão e se auto-intitulou Pitbull do Juvenal. Isso aconteceu quando ele era diretor de marketing. Nossa, eu nem lembrava disso. Depois teve o Carlos Miguel Aidar, que também não terminou o mandato. E depois o Leco, que esse conseguiu terminar, foi o único presidente pós-Juvenal que conseguiu terminar o mandato, mas foi também uma gestão muito ruim. E agora o Júlio Casares, que até outro dia esse mesmo conselho tratava quase como uma unanimidade. Então não é só o Júlio Casares, e aqui não é uma defesa do Júlio Casares, não. É essa coisa de, não, vamos botar tudo na conta de um cara só, como se ele fosse, o São Paulo está mal nos últimos anos financeiramente, esportivamente, é culpa desse cara aqui. Então tira esse cara, agora vira o paraíso. Não é assim, né? Ninguém chega à presidência de um clube sozinho. O Casares não chegou lá na sala, vou sentar aqui nessa cadeira, a partir de agora eu sou o presidente, acabou, né? Ele foi eleito, houve uma mudança de estatuto, foi reeleito, e quando foi reeleito foi candidato único, não tinha nem oposição, e agora os mesmos que o colocaram lá, o tiraram. Então, o Casares, a gestão, na minha opinião, a gestão dele foi muito ruim, mas ele foi colocado e apoiado por 5 anos pelas mesmas pessoas que estão lá. Vamp, chama atenção, né? Esse estado que estava o Centro de Formação de Atletas de Cotia, que, como a gente disse por aqui, sempre foi muito elogiado, tem uma baita estrutura, é um terreno gigantesco com vários campos, com alojamento para os atletas, refeitórios, ou seja, é algo que muitas vezes foi elogiado por atletas também, né, que visitaram, que tiveram a oportunidade de ir. Agora, vendo essas imagens, mostra como o problema de São Paulo é muito fundo, né?
vou te falar assim, viu? Vendo de cima é o campo não tá legal. Agora, por causa de um cogumelo, pô. Tá ali um cogumelo. Um cogumelo no campo. Um cogumelo? Isso aí, ó. Por isso que o Tele chegava, todo mundo falava que o Tele, ele chegava mais cedo, pra ficar catando as coisas ali e tal. E o negócio de abelha... E o Kaique Lima tava lá. A foto tá bonita, pelo menos. Ó, um cogumelo. Boa composição de cogumelo, eu tô agindo com uma plantação de cogumelo. Se é uma plantação de cogumelo, ainda dava pra ganhar dinheiro, viu? Tem uns cogumelos alucinantes aí que é foda. Então, se for só aquilo ali... Kaique Lima gosta. Se for só aquilo ali, aquela foto daquele cogumelo e o negócio lá, a gente sabe que Cotia fica numa área de zona... Tipo zona rural, né? Sim. Assim. Então é muito comum, você vai ter abelha, você vai ter pássaros, você vai ter um monte de coisa. Agora, assim, a estrutura por dentro, isso que eu queria ver. Se estava o refeitório tudo desgraçado, os quartos tudo arrebentado, de cima ali, aquela foto aí. Aí o campo, tudo bem. Por isso aí, tudo bem. Os quartos, tudo... Mas é que fica mais grave a situação do campo, tudo bem, olhando para o geral, se o resto da estrutura estiver bem, é uma coisa. Mas é que o campo, então. O campo. Profissional tava se o resto da estrutura estiver tudo bom, aí tudo bem. O campo tá ruim, a gente vai sair. Olha lá. Ó, tem mais ali. Ali são cogumelos também, né? Ou não? Mas, ó, quando eu treinava, você cobre, você vai muito clube. Pior de tudo, né? Se o campo estiver bom, pior é quando tem aqueles... queda, né? Sim. Que você não consegue nem treinar, que eles ficam em cima. Eles botam os ovos lá. Vão pra cima, né? Vão pra cima, botam os ovos lá no campo. Quase todo o campo tem, né? Uhum. Mas eu vi ali que provavelmente pode ser o campo. Por isso que voltou. E outro lugar bom também. Eu acho que os jogadores até preferem. Vão ficar dentro da capital ali, ó, na Barra Funda, do que ficar lá em Cotia, que é isolado. Mais perto da casa de todo mundo. Certeza, professor, vamos mudar para lá. Eu acho que o que chama atenção é justamente isso. São Paulo estava planejado para fazer a pré-temporada em Cotia por conta de toda essa situação que irritou todo mundo ali. Acabou tendo que transferir para a Barra Funda de novo. E a Barra Funda tem uma estrutura, cara. Se fosse eu em atividade jogando em São Paulo, eu preferia ficar lá do que lá em Cotia, lá dentro do mato. Você preferia estar na Barra Funda? Na Barra Funda, do lado. Eu sou urbano. Você estaria morando eu sou urbano. Você gosta da cidade, né? Esse negócio assim... vamos lá para um sítio, ficar lá. Olha que eu nasci em Nazaré, que é um município ali, nasci dentro da cidade. Vamos ficar dentro do sítio, o celular não pega, não tem ar-condicionado, natureza e paz. Não. Comigo não. Na cidade, ar-condicionado... Vários canais na televisão, celular funcionando. Aqui a gente tem vários de Cotia, né? Vários componentes da equipe de esporte da Jovem Pan são de Cotia. E vão direto pra lá também. Mas você é um cara mais urbano, então. Eu sou urbano, não minto. Não fujo. Eu gosto de um shopping. Não, para ir pra shopping também não. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de ficar dentro da cidade. Nada de viajar. Praia ali, praia de vez em quando. Pra praia eu vou mais pra beber. Tá certo, é isso, tá certo. Tem que chamar um break. Vai tomar banho, água salgada e tudo aquilo. Agora dá uma barraquinha com a caipirinha. Você não surfa igual o nosso pilhado? Aquilo ali é prego, pô. Sabe o que é prego, né? Sim. Prego é o cara que não surfa porra de onde fica com a prancha. Gosta da cidade, vai no restaurante, come bem. Pô, lógico, aí sim. Fica ali, é tranquilo. Tranquilo. Já me acostumei com o trânsito. Tomar um vinho, tranquilo. O trânsito não me incomoda mais em São Paulo. Já é normal. Já leva normal. Ligo o som. Fico de boa. Estou agora falando sobre São Paulo e Grêmio. Nesta noite de quarta-feira, às 9h30 no estádio do Morumbi, o São Paulo, eu ia passando a bola para o Vamp, com 4 partidas de invencibilidade, podendo ter pela primeira vez desde março de 2025, Lucas, Luciano e Caleri juntos no time titular. Vamp. Você pega, né, essa parte administrativa, né, de política do clube, né, o Casares não está mais, tudo bem, é uma dívida de gira em torno de 1 bilhão, né, 1 bilhão e 100. Pô, o Corinthians está em 3 bilhões. São Paulo tem seu estádio próprio, aí teve os problemas lá dos camarotes. Isso tudo. Aí, a parte de campo, quando o Crespo vai, que dá aquela declaração, os 45 pontos, vamos brigar. O Luciano fala, vai ser pior. Esse ano vai ser pior do que o ano passado. Mas eu fiquei olhando, analisando as entrevistas, né? Digo, peraí, eu comecei a olhar, digo, ó, Flamengo e Palmeiras hoje mais estruturado na parte financeira, tudo, plantel, vai lá, pode hoje comprar jogadores de 25 milhões, 30 milhões, 40. São Paulo não pode fazer isso, manteve o Marco Antônio, pagou lá e tal. Mas eu comecei a olhar os plantéis da Série A. Tirei Palmeiras e Flamengo e comecei a analisar. O São Paulo termina a temporada passada em 9º colocado no Campeonato
brasileiro. Jogou a Libertadores no ano passado. Aí eu falei assim, peraí, vou olhar aqui o futebol paulista, eu vou tirar o Palmeiras. São 6 clubes na Série A. Aí peguei Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino e Mirassol. E o próprio São Paulo. Né? Eu falei, não, peraí, o São Paulo, esse elenco do São Paulo, em campo, Caleri, Luca, Luciano, Marco Antônio, Danielzinho, Pablo Maia, Arboleda, Rafael. Na esquerda tem o Wendel, que há 2 anos atrás estava sendo convocado para a seleção brasileira. Sim. Aí vem o argentino, o outro lateral esquerda, o Enzo Dias. Enzo Dias, aí, pô, para a direita, boa revelação, esse menino da base, o Mike. Né? Aí você tem o Cedric, que é um cara já rodado também, futebol internacional, seleção portuguesa, agora trouxe o lateral direito do Mirassol. Na zaga, o Crespo gosta de jogar com 3 zagueiros, tem zagueiro até demais agora. Antes tinha zagueiro de meio, agora você tem a Arboleda, que é um monstro. Arboleda, aí você tem Dória. Arboleda que gosta de você, né? Meu parceiro. Você tem Dória, Ferrarese, Franco, Sabino. E o Tolói. São 6, né? 6. O Dória, você falou também? O Dória, falei. Eu tava olhando pro plantel. O Pablo Maia, outro dia, a gente falava aqui até, podia ter uma oportunidade na seleção brasileira, né? Como primeiro volante. Olha o meio campo. Aí eu falei, o Mirassol também fez uma campanha, coisa digna, que não esperava isso. Tá na Libertadores. Esse ano já é um ano diferente. Saiu alguns. Aí eu falei, não, o Mirassol não tem isso. O Red Bull Bragantino não tem esses atletas. O Corinthians vai no pau ali com o São Paulo. Quando joga jogo duro. E olha que o Corinthians não ganha no Morumbi faz tempo, né? O campeonato contra o São Paulo, né? Eu digo, não. Aí eu saí de São Paulo, digo, vou tirar no Rio, vou tirar o Flamengo. O Botafogo, uma interrogação. O Vasco, a gente sabe a draga que ele está atravessando com o SAF. O Fluminense é mais organizado, em termos de time. Ali, também não é muito longe. Se jogar São Paulo e Fluminense, não está assim. Manda para os 2 do Rio Grande do Sul. Uma draga desgraçada. O Inter escapou da última rodada. O Grêmio foi uma vexame, mandou o treinador embora, Mano Menezes caiu. Os 2 de Minas, o Cruzeiro recuperou dentro do Campeonato Brasileiro. Ninguém apontava que o Cruzeiro ia ser o 3º colocado. E o Atlético Mineiro tentou até se desfazer do seu melhor jogador, que é o Hulk. Mas nem deu o melhor lá. É o que faz gol. Não é assim, Atlético. Né? O Cruzeiro tudo bem, o modo de jogar que com o Tite está sendo cobrado. Aí você vai lá para Bahia e Vitória. O São Paulo termina a 2 posições do Bahia. Se o Corinthians não ganha o campeonato, a Copa do Brasil, o São Paulo já está agora fazendo aí, traçando plano, que nem o Bahia, o Botafogo está traçando para jogar. Aí os 4 que subiu: Remo, Chapecoense, Curitiba e Atlético. 45 pontos. Eu terminei 9º na última temporada. Achei que aquele discurso foi... Foi o 8º. Achei que aquele discurso foi demais, assim, né? Não, porque por causa da parte política, a pressão lá, você vem aqui, não ganha um jogo, aí senta ali na cadeira de cabeça quente. Eu duvido depois que a criança chegou em casa, o Luciano, para repensar, falou, não, acho que... Aí foi demais, viu? Mas é o que eu tô falando. Então, você vai pegar o São Paulo, que vai enfrentar o Grêmio hoje, aí ganhou, ninguém falou mais nada. 45 pontos. 45 pontos, tem que pensar em Vitória e Remo logo. Vitória, Remo, Chapecoense. Pelos investimentos. Eu estava vendo, Vitória só tem investimento maior do que eu acho que do que Chapecoense e Remo. E mais 2. Provavelmente deve ser o Curitiba, que voltou. E talvez o Atlético Paranaense, que também o Atlético Paranaense tem dinheiro, 20 jogador, né? Eu não sei quem é o outro. Será que é o Mirassol? Pode ser o Mirassol. Pode ser, quem sabe. Ontem eu estava vendo o jogo, de 20, o Vitória só fica à frente de 4 em investimento. Aí eu fiquei, deve ser o Remo, Chapecoense, o Mirassol, que também não é de gastar. Aí o São Paulo, tá bom, eu acho que o São Paulo tem time para de novo brigar. Olha que terminou em 8º, Bruno, e perdendo cada jogo aí para Juventude, sendo goleado pro Fluminense lá. Com 70 lesões. Não, um monte de lesões. Você pega esse meio campo aí que o Crespo gostou. Eu não sei se ele vai sacar o Bobadilha hoje e botar o Lucas, junto com o Luciano e Caleri. Não sei qual é a cavalaria. Mas se ele não quiser jogar com 3 zagueiros, ele jogar com 2 zagueiros, esse meio campo, Bobadilha, Danielzinho e Marco Antônio, Lucas, Luciano e Caleri, quem tem? O time é em cara. Aí, dentro do Morumbi, só foi ganhar um jogo que melhorou. No jogo seguinte, uma chuva desgraçada, tinha 30 mil no jogo contra o Primavera.
O campo, ele... Quando ele ganhou do Flamengo... ele ameniza, né? Quando ele ganhou do Flamengo, 3 dias depois, o São Paulo tinha uma média de público, aumentou assim... É contra o Santos. Contra o Santos, não foi? O clássico. Sim, acho que foi quase 50 mil. Uhum. E aí já o jogo, aquela chuva que deu em São Paulo, no sábado... São Paulo, sábado, caiu o mundo. Tinha 30 mil no Morumbi contra o Primavera. Uhum. Então tem torcida, tem a parte de campo, pode ter os problemas financeiros, de diretoria, mas em termos de time, na Série A, eu não consigo enxergar 10 times que tem um elenco que seja muito mais forte que o São Paulo. Não tem, pô. Não, eu acho que essa... Quando eu falo assim com o São Paulo, eu coloco o Fluminense igual, Corinthians igual, Red Bull Bragantino igual. Eu não estou falando que o São Paulo é melhor do que os outros, não. Mas tá tudo ali. Ali na mesma prateleira. É tudo ali na mesma prateleira. Até o próprio Bahia. Uhum. Até o próprio Bahia. O Bahia terminou em 6º ou 7º, né? Botafogo, Fluminense. Aí é Palmeiras e Flamengo que tem mais fôlego financeiramente. E em termos de plantel, você pode... Eles perdem menos, eles ganham mais. Uhum. É isso. Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Eu acho que esse desespero todo, né, Bruno? Até indo na linha do que o Ivan falou, é muito pela questão política que vinha vivendo, muita notícia ruim. Por que a gente está falando assim do Flamengo? O Flamengo não começa. O Flamengo não perdia tanto que ele começou a temporada perdendo. Exatamente. Não, e o São Paulo, ele vinha também justamente por isso. Muitas notícias de escândalo, de crise, de esquema dentro da diretoria. E o torcedor, ele vê, ele fica assustado também, né? E acho que o time, assusta o time também, né? Que estava com salários atrasados, direitos de imagem atrasados. Acho que assusta todo mundo. Aí é o que o Ivan fala, no momento que vem uma vitória ali importante... Acho que o campo ele consegue por si só amenizar. Claro que teve impeachment, teve ali uns panos quentes na situação política. Quando começou a tomar uns fumos, falou assim, o Crespo senta ali, ó, o problema é a diretoria, jogador machucado. Ele tira o dele. Sim. Tirando o dele da reta. Assim, eu concordo, a análise que o Vampeta fez dos elencos, eu concordo totalmente. São Paulo está ali num bolo de... vários times, alguns que... Aí é gosto de cada um. Um pode falar, eu acho o Fluminense melhor. Mas é ali, a diferença é muito pequena. O São Paulo está nesse bolo aí. O Corinthians e o Palmeiras, o Flamengo e o Palmeiras estão acima nos últimos anos. No último ano o Cruzeiro esteve acima. Será que esse ano vai manter? Porque em 2024, quem ficou... Ninguém esperava o Cruzeiro ali chegar em terceiro. Né? Sim, que em 2024 o quarto colocado foi o Fortaleza. O quinto foi o Inter. Um caiu, o outro quase caiu, né, no ano seguinte. Então, assim, eu acho que o que o Crespo falou naquele dia, eu entendo, porque eu acho que esse bolo é muito grande. E se você tá bagunçado, você pode acabar perdendo para times que você é melhor, só que você não é muito melhor. E aí entra numa bola de neve ali que você não tem controle. E o que ele sentia naquele dia era que estava tudo largado. O São Paulo, ele até cita, foi uma frase bem interessante dele. Falou, quando eu cheguei aqui, há 6 meses... O presidente era o Casares, não está mais. O diretor de futebol era o Belmonte, não está mais. O coordenador era o Muricy, não está mais. Aí trocou o departamento médico, trocou... Ele estava se sentindo bem, estou largado aqui, o que vai acontecer? Então ele estava realmente apavorado. Que uma coisa que pode te jogar nesse bolo, que eu acho que tem um bolo de times ali que, como eu falei, o quarto e o quinto de 2024, um caiu, o outro quase caiu. Esse bolo ele pode jogar lá para o 4º lugar, mas ele também pode te jogar lá para 15º, 16º, dependendo das circunstâncias. E uma das circunstâncias que pode te jogar para baixo é bagunça, crise, atraso de salário. E acho que isso que ele estava preocupado. Mas em relação ao elenco, eu concordo. O São Paulo tem um elenco. Quando ele fala 45 pontos, o Luciano ainda vai ser pior do que o ano, né? O Luciano fala isso, né? Sim. Aí eu estava olhando assim, porque quando você sai de um jogo que seu time está perdendo e é uma cobrança grande, é o São Paulo. Eu estava vendo agora mesmo o Fernando Diniz no jogo contra a Chapecoense, pelo Brasileiro, o Vasco foi um massacre de gol perdido, né? De gol perdido, o Vasco perdendo. Aí no último momento o Jean Carlos vai lá e bate a falta. O Jardim, acho que com o meu moço, tomou gol 1-1. Uhum. Torcida havaiana, xingando de Diniz, foi lá, não, foi o melhor jogo do Vasco e tal, sob o meu comando, perdemos bastante gol. Aí eu vejo o treinador da Chapecoense falou, a minha estratégia deu certo. Eu digo, pô, que
estratégia foi, tomou um bombardeira para tomar uns 6. Ele calculou, tomou um monte de bola ali. Ele calculou, tomou um monte de bola e no último minuto o cara tem uma falta da qualidade, que era o Giancarlo que jogou no Juventude, jogou no Náutico e tal. Eu fiquei assim, digo, rapaz, futebol deixa todo mundo maluco mesmo. Eu falei, pô, o cara falou que a estratégia minha, da coletiva, a estratégia deu certo. Só foi conceder chance pra caramba. Mas foi gol demais perdido, que o Vasco perdeu gol demais. Aí ele falou, a estratégia deu certo, a minha estratégia foi aquilo que nós pensamos. Eu digo, então ele deve ter vindo para São José e falou, ó, vamos tomar um bombardeio e no último minuto vai acertar uma falta lá. A gente acha. As coletivas dá isso, o cara sai perdido, fica maluco ali, ó, quando sai do jogo. O Crespo, com certeza, com a fumaça que estava sobre a parte política do clube, o time não ganhou ali, vem tropeçando para time menor no Campeonato Paulista. Ué, vamos ter que lutar aí para não cair. Ele esqueceu que a temporada passada o São Paulo foi 8º, né? 8º. Ou seja, é muito influência. Aí o Luciano vem na pilha. Influência externo, mas o a gente sabe que não campo vive, ele se ajeita. Também. Eu sei que não vive grandes momentos assim financeiramente. São Paulo vai agora, compra, vai trazer um jogador de 20 milhões de euros. Não tem. Em outros tempos tinha, não tem. Então fica esse desespero. Mas o time mesmo, assim, o plantel, se você pegar dos 20, é isso que eu tô falando. Não tem muita. Palmeiras. Os 10 primeiros, pelo menos. Terminou em 8º. É muita influência externa também. E isso pesa muito, que se olhar, eu já falei isso aqui algumas vezes, e segue, porque vão seguindo os jogos. O único resultado fora da curva até agora, negativo, foi a derrota para a Portuguesa. E o Mirassol, pelo placar, 3-0, mas perder em Mirassol... Normal, pelo que foi o Mirassol no campeonato. A temporada passada o Mirassol não perdeu em casa. Em casa faz anos, vai fazer mais de um ano. Sim, a única foi a Portuguesa no Morumbi, que era um jogo que tinha que ganhar. E pelo formato do campeonato, tiro curto, 8 rodadas, e aí você tem os clássicos, e os clássicos você perde pontos. São Paulo ganhou do Santos, empatou com o Corinthians e perdeu o Palmeiras. Normal. Uma vitória, um empate, uma derrota. Quando o único que jogou em casa, que foi com o Santos, ele ganhou. Aí fora ele empatou com um e perdeu pro outro. Tá dentro do normal. Só que aí 8 rodadas já são 3 clássicos, já sobram 5. Aí você esse jogo com a Portuguesa, foi o jogo que aí foi o fora da curva. Sim. Sobram 4. Aí você perdeu lá em Mirassol, jogo difícil. Sobram 3, aí você começa... Porque o tiro é muito curto, por isso que ficou em risco. Mas depois ganhou do Santos em casa, que tinha que ganhar. Ganhou do Primavera em casa, que tinha que ganhar. Ganhou do São Bernardo em casa na segunda rodada, que tinha que ganhar. Então, deu uma amenizada. Mas naquele momento era um furacão, né? Era dessa derrota para a Portuguesa, era impeachment, era não sei o quê. Talvez alguma coisa atrasada de salário, de direito de imagem. Você não sabia. E agora? Eu falo com quem? Eu tenho com problema, eu falo com... Antes eu falava com o Belmonte, com o Muricy. Agora eu falo com quem? Não tenho a menor ideia. Mas aos pouquinhos as coisas vão voltando aí para um eixo pelo menos mais natural, né?